Foi também de Reginaldo Leme a primeira grande entrevista do campeão mundial Nelson Piquet sobre o incidente envolvendo o seu filho. Nelson, quando efetivamente você falou com alguém da FIA pela primeira vez? Quando acabou o campeonato ano passado, que foi no Brasil, a corrida, eu fui direto no Charlie White e contei a história toda. Ele se assustou quando você contou? Lógico, isso aí é crime em automobilismo, em esporte. A vontade que eu tive é já, no fim do ano, né, levar esse caso à FIA. E por que não levou? Porque ia prejudicar o Nelson, né? E aí eu esperei. Quando o Briatore terminou o contrato dele no meio do ano, não tinha muito mais a perder na carreira dele, a não ser botar em pratos limpos o que o Flávio e a Renault estavam fazendo com o Nelson o ano inteiro. Celso e Tiberê, tem aqui uma deixa do Fábio Gomes no primeiro bloco que me deixou intrigado como jornalista. Quando ele disse, não, quando aconteceu o episódio, nós achamos estranho e tal, mas acreditamos de boa fé que ninguém ia fazer uma coisa tão absurda, provocar um acidente, né? Mas o jornalista não pode ter boa fé, o jornalista tem que desconfiar, tem que... Mas não é uma questão de jornalista, viu, Diniz? Porque se você conversar com os pilotos, alguns deles realmente disseram, pô, foi uma coisa estranha, mas eu jamais poderia imaginar que um sujeito da minha profissão, sabendo dos riscos que nós corremos numa pista, tivesse a disposição de voluntariamente provocar um acidente. Porque ele poderia ter se ferido, porque ele poderia ter gerado consequências que causariam um outro acidente, que poderia envolver muita gente, poderia ter ferido outras pessoas. Então, como é que eu poderia imaginar que um piloto, isso quem está dizendo é um piloto, hein? Um piloto inglês. Como é que eu poderia imaginar que um companheiro meu iria provocar um acidente? Eu jamais, se me dissessem, eu jamais acreditaria. E essa foi a reação da mídia, uma reação natural essa, entende? Porque é uma coisa tão fora de propósito, tão arriscada. Tão diferente. Porque um piloto que se propõe a isso, ele se propõe também a correr o risco na sua integridade física. Não é só a maracutaia, não é? Ele corre riscos pessoalmente. Claro. Ele não sabe o que vai acontecer. Se o carro bate de um jeito, o carro fica ali como ficou o do Nelson. Se o carro bate de outro jeito, ele pode bater no muro e voltar para o meio da pista. E se batesse com o pneu, por exemplo, o pneu impulsionaria de volta para o meio da pista. E aí pegava aí. O que poderia acontecer? Não é possível prever. Entendeu? Então... tem aqui pelo chat, João Carlos Albuquerque, pelo chat veio uma pergunta do Ricardo, de Belo Horizonte, dirigida a você. O fato de Nelson Piquet ter recebido ordens e delatado atenua o episódio suficiente para ele continuar correndo? Não, como disse o Fábio Seixas, ele não delatou, assim como o pai também não. Quer dizer, a resposta do Nelson Piquet ao Reginaldo Leme é assustadora. Por que você não levou o caso à FIA? Porque ia prejudicar o Nelsinho. Quer dizer, a delação foi feita no momento, como disse o Fábio Seixas, no momento em que o Nelsinho foi demitido da Renault. Então, quer dizer, eu tenho um trunfo para não ser demitido. A partir do momento que não há mais um acordo entre as partes, aí eu revelo a falcatrua. Então... o Nelson Piquet sai muito arranhado, na minha opinião, também desse episódio, porque eu estava até pensando no caso do Edinho, filho do Pelé, que dá para fazer um paralelo aí entre o Edinho, filho do Pelé, e o Nelsinho, filho do Piquet, tricampeão mundial de Fórmula 1. Né? Não estou dizendo que o Piquet é o Pelé da Fórmula 1, mas enfim, dois grandes astros do esporte brasileiro, cujos filhos se meteram em roubadas. No caso do goleiro Edinho, que se envolveu com traficantes na Baixada Santista, eu me lembro do Pelé ter ficado muito contrariado e ter dito com todas as letras que o Edinho errou, que era um absurdo e tal. O Nelson Piquet sequer disse que o filho errou. Ele falou, ele fez uma coisa não certa. Quer dizer, preocupado com as palavras, com o politicamente correto. Então a sensação é de que, a gente até conversava em off aqui, o Nelsinho foi mimado demais pelo pai,
que lhe deu todas as condições de repetir a trajetória vitoriosa do Nelson Piquet na Fórmula 1, e quando alguma coisa saiu dos trilhos, desabou o mundo na cabeça de todos. Agora, o Itiberê lembra uma coisa importante, viu, Diniz? Ele poderia ter se machucado. Poderia ter se machucado até com gravidade. Isso aí é uma coisa muito louca. E por incrível que pareça, o substituto dele na Renault, o Grosjean, na sexta-feira nos treinos para o GP de Singapura, que foi nesse final de semana passado, rodou e bateu no mesmo lugar. Até parecia um replay. Uma coincidência impressionante. Com o carro da Renault. Fábio Seixas, o Alfredo dos Santos, de Belo Horizonte, pelo telefone, mandou uma pergunta direta para você. Você acha que a Renault e o Nelsinho só não foram punidos para não prejudicar ainda mais a imagem da categoria? Olha, Diniz, você disse na abertura do programa que o negócio é mais importante que o resto. E isso é meio complicado de questionar, concordo com você. O esporte às vezes parece um acessório ali na Fórmula 1. E no momento em que um julgamento é necessário, ou que se faz uma convocação para um julgamento na Fórmula 1, o que se torna mais importante que o resto é a política. Os julgamentos todos na FIA nos últimos anos, e aí eu vou discordar do Reginaldo, que é um grande amigo, quando ele diz que sobre a punição, a severidade da punição, na minha opinião, essa punição não foi severa para ninguém, porque só saíram da Fórmula 1, só foram punidos aqueles que já estavam punidos moralmente e já tinham sido demitidos pela Renault. Dias antes, a Renault já havia demitido o Flávio Briatore, já havia demitido o Pat Simmons, e dificilmente o Briatore, por exemplo, que é alguém que sempre trabalhou com a Renault e que comete algo assim, seria incorporado por alguma outra equipe. Então, da mesma maneira que o Piquet só falou para a FIA, ou só levou o caso formalmente à FIA, no momento em que houve a demissão do Nelsinho, a FIA só acolheu e só fez o barulho que fez, e só investigou a fundo da maneira como ela quis, porque o Max Mosley, que é o presidente da FIA, da federação, e o Bernie Eccleston, que é o homem forte, o homem do dinheiro na Fórmula 1, os dois queriam também se livrar do Briatore. Os dois há muito tempo buscavam uma desculpa, uma justificativa, um fato, uma acusação contra o Briatore, a ponto de mandar o Briatore embora da Fórmula 1. Então, só aconteceu porque havia esse componente político. E o Nelsinho, acho que também deveria ter sido punido, mas como atendeu aos serviços do Max Mosley, atendeu aos serviços do Bernie Eccleston, não só não foi punido, como não duvido nada, aliás, é nisso que eu acredito, vai estar no grid do ano que vem. Está negociando e talvez arrume uma vaga no grid do ano que vem. Acho que vai correr porque tem o apoio dos poderosos. Então, é negócio na hora de correr, talvez ali durante 2 horas, um pouco de esporte, e depois que alguma coisa acontece, entra em campo a política. Como disse o Celso, né?